Você já parou para se perguntar se o que hoje pode estar travando a sua vida pode ser a sua mente? Quantas promessas você já ouviu? Quantas orações você já fez? E você ainda sente que nada está mudando? Talvez o problema não seja lá do lado de fora. O campo de batalha que você precisa enfrentar está exatamente aí dentro de você. A sua mente pode estar sabotando as bênçãos que Deus quer derramar na sua vida. De que adianta você pedir para Deus um novo tempo, uma nova vida, que Ele te ajude a mudar, sendo que você continua com os mesmos pensamentos antigos, com as mesmas atitudes? Deus pode te abrir portas e te dar milhares de oportunidades, mas se a sua mente estiver presa em traumas, mentiras, medos, angústias, talvez você não consiga ver essas portas se abrirem. Sua mente limitada cria por consequência uma vida limitada. E a verdade é que a sua mente vai em direção aos seus pensamentos mais dominantes. Se você crê que nada muda, provavelmente nada mudará. Mas às vezes você nem crê. Você está tão enraizado com os pensamentos que você sempre teve a vida inteira, que essa falta de crer que as coisas não vão mudar está passando despercebida por você. E se você está tendo um sacode, um chamado de que você precisa fazer a mudança na sua vida, porque as coisas aí não vão bem, é hora de olhar um pouco para dentro. Deus está te chamando para olhar para aquilo que você pensa, aquilo que você sente e como você tem construído a sua vida dentro de si. Como você tem lidado com as suas emoções, com seus sentimentos, com seus pensamentos no seu dia a dia. Se você permitir que Deus mude a sua maneira de pensar, se você pedir isso para Ele, Ele com certeza vai mudar a sua história. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje vamos juntos identificar as mentiras, romper ciclos, permitir que Deus faça verdadeiramente uma renovação na sua mente. Não é sobre mudar de vida primeiro, de hoje para amanhã. É sobre mudar a sua mentalidade aos poucos e começar a partir de agora. O resto vem. Com certeza virá a partir do dia que você mudar o que está aí dentro da sua mente. Romanos 12:2 já diz isso. A Bíblia nos traz claramente que é aquilo que Deus quer de nós. Não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. A verdadeira guerra espiritual que você tem que travar na sua vida, quando você está impelido de vontade de mudar, de melhorar, de seguir caminhos que levem para Deus, para uma vida mais feliz, mais plena, mais em paz, não começa lá fora. Começa aí dentro de você. Começa nos pensamentos que você aceita como verdade para sua vida. Tem dias que o maior desafio, o maior inimigo que nós enfrentamos não são outras pessoas, não é outra situação, não é o diabo, é exatamente a forma como nós estamos pensando. E a voz interior que diz: você nunca vai conseguir, ou isso é grande demais para você, ou Deus abençoa os outros, mas nunca você. Esse pode ser o seu maior inimigo. Essas crenças que você colocou aí dentro da sua cabeça que estão limitando tudo na sua vida. O inimigo, ele não precisa tocar em nada na sua vida. Ele sabe exatamente aonde ir. Ele só precisa plantar na sua cabeça pensamentos limitantes e assistir você mesmo se sabotar. É por isso mesmo que a palavra diz que nós devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. A mente é a porta de entrada e se ela estiver desprotegida, tudo que é tóxico, mentiroso e destrutivo vai entrar. Mas quando você passa a permitir que Deus renove a sua mente, você começa a ver, crer e agir de um jeito totalmente novo. A nossa mente tem um poder tão grande de nos sabotar que às vezes nós não estamos passando por nenhum tipo de problema na vida, mas ainda assim a nossa mente insiste que a gente precisa estar angustiado, que a gente tem aquele sentimento de medo, de solidão, de tristeza. Esses vazios existenciais, essas coisas ruins que a gente sente mesmo sem estar acontecendo nada na vida, podem ser até mesmo um chamado de Deus para que a gente se encha de fé, de renovação, de esperança, do poder e da presença dele na nossa vida. Você já reparou que muitas dores que nós carregamos nascem de mentiras que alguém nos contou e que a gente acreditou nelas? Você não é suficiente, você não nasceu para isso. E sem perceber, essas palavras criam raízes dentro da nossa mente. A gente até ora, lê a Bíblia, vai à igreja, mas por dentro ainda acredita que é pequeno demais, que não temos capacidade para as coisas, que não somos suficientes para nada. Quantas vezes você já se pegou dizendo alguma coisa que você nunca tenha feito na vida, que alguém te fala para fazer, você fala: eu não consigo fazer isso. Mas você já tentou?
Nós temos tão enraizado essas frases negativas que a gente fala sem perceber quanto que elas são mentirosas. Elas são mentiras que nós carregamos dentro da gente e levamos como nossa verdade absoluta. A gente passa a acreditar que a gente não merece nada. Tudo está longe da nossa realidade. Mas os nossos problemas não são a nossa realidade. Eles são a forma como nós passamos a enxergar, como somos treinados a enxergar a nossa realidade. Treinados de forma errada. A boa notícia é que Deus não se intimida pelas suas mentiras internas. Ele é especialista em transformar mentes feridas em mentes curadas, fortalecidas e libertas. Mas Ele só pode renovar aquilo que você entrega. Talvez hoje você não deva entregar somente o seu coração, mas você precisa entregar a sua mente para Ele. Porque enquanto a sua mente estiver travada no passado, seu futuro vai continuar no mesmo lugar. Quantas vezes você pediu respostas, mudanças e milagres, mas Deus quer começar dentro. Ele não quer somente abrir os seus caminhos. Ele quer te ensinar a pensar como alguém que já vive por esses caminhos, com quem já está pronto para trilhar esses caminhos. Tem gente que ganha bênçãos e perde logo em seguida, porque às vezes a mente ainda está programada para viver a escassez, descrença, o medo ou a autossabotagem. Deus quer te preparar para viver exatamente aquilo que você ora. Não é sobre conquistar primeiro e mudar depois. A sua mudança tem que vir primeiro para que depois você conquiste aquilo que você deseja. Deus não nos dá de repente aquilo que a gente pede na hora que a gente pede de uma forma muito fácil. Ele quer que nós estejamos preparados para receber aquilo que Ele tem para nos dar. Para que nós estejamos preparados, nós temos que libertar de muita coisa que está dentro da cabeça da gente que não leva a gente para bons lugares, que mantém a gente preso num lugar que não é para ser chamado de nosso. Esse vídeo você está assistindo exatamente porque Deus quer isso de você. Deus quer que você passe a mudar a sua mentalidade para que você consiga viver uma vida muito mais próspera. E aí você, assim como eu, se pergunta: como que eu faço para começar a virar a chave, a viver essa mudança da mente que eu preciso exatamente viver? Você precisa começar a entender o que vai a partir de agora alimentar a sua mente. E aquilo que você precisa limpar. Você precisa fazer uma faxina. Tirar da sua vida, pouco a pouco, essas frases que te impedem de viver aquilo que você exatamente merece viver. O que você ouve, o que você lê, o que você consome, o que você compartilha, também fazem parte de tudo aquilo que está aí dentro de você. Nós somos aquilo que nós vivenciamos. O que você lê? Quais os tipos de vídeos que você assiste? Quando a gente alimenta a nossa mente daquilo que é bom, daquilo que é positivo, daquilo que nos leva para Deus, de espiritualidade, de bons ensinamentos, de autoconhecimento, de fé, de equilíbrio mente, corpo e espírito, tudo aquilo que faz a gente melhorar como pessoa, melhorar a nossa vida, é fundamental que a gente vivencie no nosso dia a dia. A mudança da mente, ela acontece gradualmente. Ela não acontece de um dia para a noite. Eu tenho vivido uma mudança significativa na minha mente, porque eu era uma pessoa completamente negativa e não enxergava que eu era assim. Eu não via isso. As pessoas de fora talvez veem que a gente seja assim, mas elas não querem nos dizer para não nos ofender. Muitas vezes a gente acha que não tá pronto para ouvir algum tipo de crítica. E eu ouvi essa crítica de algumas pessoas e comecei a reparar que eu estava enraizada em problemas que insistiam em ficar na minha vida. E eu fui chamada para viver essa experiência de mudança da mente. Assim como agora você está sendo chamado também. E é bom que a gente viva essa mudança porque ela muda significativamente tudo à nossa volta. Exatamente tudo. A nossa vida amorosa, profissional, financeira, familiar, tudo muda. Não sei qual é o problema que você enfrenta hoje, mas se você assiste esse vídeo é porque você precisa mudar a sua mente para melhorar alguma coisa aí que está te incomodando. Algum problema que está aí enraizado na sua vida. Mas essa mudança é gradual. Assim como eu te falei, eu tenho vivido essa experiência e ainda assim, há dias em que a vida parece querer me puxar para baixo, me sugar completamente. Hoje mesmo a minha mente não queria que eu gravasse um vídeo, porque é exatamente um dia que eu, sem motivo algum, às vezes estou tendo picos de baixa energia. Não sei exatamente porquê, mas eu estou lutando contra tudo isso para estar aqui. Que é isso que a gente precisa fazer. Travar essa batalha todos os dias, principalmente nos piores dias. Outra ótima instrução que eu te dou para a renovação da sua mente é que você passe a experimentar frases
e palavras positivas todos os dias. Você substitua as mentiras que estão aí dentro por verdades, palavra por palavra. Leia a Bíblia como quem procura vida, não somente uma rotina básica do dia a dia. Ore pedindo discernimento e revelação. Jejue sim, mas jejue também daquilo que bloqueia seus pensamentos, daquilo que te contamina, de notícias tóxicas, comparações, fofocas, de vozes que te afastam de quem Deus diz que você é, daquilo que Deus tem pra você. A mente, infelizmente, ela não se renova sozinha, e toda negatividade também não é construída sozinha, mas nós tendemos para o lado mais negativo da vida. É natural, porém é para isso que nós precisamos batalhar, porque do mesmo jeito que nós colocamos negatividade, nós conseguimos também colocar positividade. E quando é de uma forma consciente, porque a negatividade ela vem para nossa existência, para nossa mente, de uma forma que às vezes a gente nem percebe, fica enraizado lá no nosso subconsciente. Mas à medida que nós percebemos que a nossa mente é onde nós precisamos mudar para sairmos de uma vida que não nos faz bem, essa forma consciente já é um grande passo para que a gente comece a mudança. É um grande passo para que nós possamos viver de fato essa mudança. A mente precisa de rotina espiritual, vigilância emocional e coragem para dizer não para aquilo que não te serve mais e para aquilo que te machuca. Mesmo que esse dizer não possa te doer agora, é certo de que lá na frente tudo isso vai ter sido muito melhor para você. Você não vai ter uma vida renovada com pensamentos antigos. Isso é inevitável. E é por isso que nós precisamos colocar na nossa mente palavras de fé, músicas, vídeos, ensinamentos, aprendizado, para que tudo isso possa ser absorvido pelo nosso subconsciente e vá tirando espaço daquilo que era negativo lá do passado e que a gente está carregando ao longo da vida. Isso tudo não precisa ser perfeito exatamente num estalo de dedos, tudo vai mudar. Comece exatamente como você está. Deus precisa somente de um coração disposto a aprender a pensar diferente. Peça a Ele que te instrua. Ele vai te colocar muitos sinais na sua vida para que você comece a fazer a mudança e a limpeza interna que você precisa fazer. Existem pessoas que venceram na vida não por serem fortes, mas por exatamente saber no que pensar. Existem pessoas que viviam presas num ciclo de dor, tiveram a vida mudada depois que Deus começou a mudar a forma de pensar delas, depois que Deus tratou as raízes, exatamente porque elas pediram e se abriram a Ele para que essa mudança acontecesse. Eu conheci uma mulher que orava há anos por um relacionamento mudado, renovado. Isso angustiava muito. E ela vivia pedindo a Deus para que Deus exatamente mudasse a situação que ela enfrentava. Mas só quando ela deixou Deus curar sobre o que ela acreditava sobre ela mesma, sobre amor, sobre merecimento, sobre doação, aí é que a coisa começou a tomar forma e mudar o relacionamento dela. Porque a mente mudou primeiro. É exatamente isso. Não é nós entendermos que o outro é o problema num relacionamento. E sim nós entendermos que somos uma soma, que podemos fazer o outro feliz, que podemos nos dedicar ao outro e que aquilo que é uma batalha de diálogo que não sai do lugar, nós precisamos pedir a Deus que haja na vida da pessoa, que mostre àquela pessoa o caminho certo e que se formos nós que formos errados, que Ele mostre isso pra nós. Um relacionamento é assim, a gente não precisa enfiar na cabeça de uma pessoa uma coisa, que às vezes não somos nós que estamos certos. Nós temos que entender primeiro dentro da nossa mente o que a gente pode fazer para melhorar. Como que nós temos nos tratado em relação a isso? Como nós temos tratado o outro? Tudo é um processo, mas dentro desse processo a dica que eu te dou é essa. Se você está falando repetidamente e a pessoa não quer enxergar que ela precisa mudar naquele ponto, faça essa intercessão. Peça a Deus que Ele abra os caminhos e abra a mente da pessoa. De alguma forma Ele vai fazer isso. Eu falo isso para você de experiência própria, que Deus usou pessoas mais improváveis do mundo para falar com aquelas pessoas que eu queria dizer, o que eu sempre quis dizer, mas elas ouviram do outro lado de fora. E Deus usou outras pessoas através da minha oração. Mas eu exatamente pedi a Deus, se for eu que estiver errada, mostre pra mim que nesse ponto sou eu que estou errada. E aí Deus foi transformando toda a situação. Mas eu precisei primeiro entender na minha mente o que estava acontecendo e não agir emocionalmente, de forma nervosa. Não é assim que a gente tem que fazer. A gente tem que ir pouco a pouco, parar para pensar e refletir sobre aquilo que a gente pensa, sobre aquilo que a gente sente. Porque o que nós pensamos é o que a gente coloca para fora. Então, o primeiro campo de batalha é esse, é o que está aqui dentro.
Quantas pessoas você já viu que tiveram cura emocional, que abriram empresas, que reconstruíram lares, que venceram vícios, que melhoraram a vida? Tudo nelas começou com um novo pensamento, pode ter certeza. Um pensamento que veio de Deus. Eu costumo dizer que com atividade física é exatamente isso. Quando a gente está no limite que o nosso corpo pede o tempo inteiro pra gente parar, é aí que a gente tem que trabalhar com a mente e dizer: eu consigo, eu posso ir além. E eu vou além. Lá na minha academia o povo costuma dizer que eu faço a atividade exatamente como o professor manda, sem parar e sem me cansar. Mas é porque o processo tá aqui dentro. É porque o tempo todo eu fico assim: aqui é só meia hora, daqui a pouco eu tô lá em casa descansando. E se nessa meia hora eu fizer só 10 minutos, eu perdi 20 de atividade física. Eu estou me enganando, eu estou sabotando o meu corpo. O meu corpo consegue ir além, porque a mente da gente, na hora que a gente faz um exercício físico, ela quer parar no primeiro momento. Que ela puder, ela vai querer parar. A nossa mente, ela quer conforto. Lembre-se de uma coisa: Deus não entrega promessas para mentes que vivem com aquele pensamento de mentes escravas, do medo, do negativo, do ruim. Ele primeiro te ensina a pensar como filho e depois ele te entrega o que ele te preparou. Então se abra para começar a renovar tudo que está aí dentro da sua mente, porque ela envolve tudo na sua vida, exatamente tudo. E com certeza pode ser ela que está te impedindo de viver um propósito maravilhoso, que está aí te esperando, logo aí na sua frente. Não é um processo fácil, descomplicado. Muitas vezes eu já me parei pensando assim: eu prefiro ficar assim, cabisbaixa, triste, amargurada, falando que não dou conta de nada e deixando a vida me levar. Muito mais fácil, porque o nome já diz: batalha contra a sua mente. É realmente uma batalha. Exige muito de você, mas se você pedir a Deus que Ele esteja com você nesse momento, tudo vai fluir para que essa batalha você não batalhe sozinho. Você sempre vai ter alguém de alguma forma. Eu posso dizer isso para vocês porque eu sou uma pessoa que não tenho muito contato social a não ser com familiares. E como que Deus coloca situações e pessoas na minha vida para que eu me renove nas minhas batalhas emocionais e espirituais? Através de livros, através do que eu vejo de vídeo, de conteúdos que falam sobre autoconhecimento, sobre espiritualidade, tudo que envolva aquilo que eu preciso mudar em mim para que a minha vida possa melhorar ainda mais. Exatamente para isso que nós estamos aqui, para sermos pessoas melhores, para vivermos o nosso chamado. E como que você vai viver esse chamado? Esse chamado vai arder no seu coração de uma forma que você não vai entender, que você vai achar que isso não é pra você. E é exatamente aí, quando você não entender, quando você achar que não é pra você e quando arder no seu coração, é que Deus tá te chamando pra viver o seu chamado. Esse vídeo é um pequeno passo para que você viva o chamado que Ele quer de você. Continue, vai valer muito a pena. Toda batalha, todo esforço, no final das contas, vale muito a pena. Veja pessoas que conseguiram grandes resultados na vida, em todos os setores. Elas batalharam muito. Com certeza elas podem te dizer que o chegar lá é gratificante. Olhar pra trás e falar: eu batalharia tudo de novo. Então, batalhas são pesadas, são difíceis, mas no final das contas, elas nos engrandecem, elas nos melhoram, elas nos tiram de lugares que nós não merecíamos estar. E agora é com você. Você quer mesmo mudar de vida? Ou quer continuar orando por portas abertas enquanto se mantém presa a pensamentos limitantes? A mente confortável é o maior inimigo da fé. Transformação dói. Mudar a forma de pensar mexe muito com o nosso ego, com a nossa identidade e com tudo que a gente acreditava que era uma verdade. Mas é só assim que a gente voa. É exatamente assim que nós vemos milhares de exemplos. Lagartas não voam, mas quando aceitam a transformação viram borboletas. Talvez você precise agora deixar morrer uma forma errada de pensar. Talvez você precise olhar para o espelho e dizer: chega de pensar pequeno, chega de agir como vítima, de pensar como vítima, chega de aceitar mentiras. Hoje é o primeiro dia da minha nova mente. Repita isso quantas vezes for preciso. E quando a vida insistir em te derrubar, em te voltar para trás para sua zona de conforto, você lembre disso novamente e se reafirme: eu quero viver uma nova mente. Deus, me ajuda. Esteja comigo nessa batalha. Tope esse desafio, não para agradar ninguém ou quem quer que seja, mas porque você cansou de andar em círculos, mas porque você está sendo chamado para essa mudança. É como eu acabei de dizer da lagarta. Ela já não quer caber mais naquela vida de lagarta. Fica pequeno aquele espaço para ela. E é exatamente isso que você pode estar vivendo. Um espaço que não está bom para você mais, que não te cabe mais, que você está sufocado de ficar aí dentro, que você precisa viver uma mudança, que não sabe qual é. Comece pela mente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado muito e que ele tenha tocado profundamente a sua mente, o seu coração e a sua vida. E até o próximo vídeo.